Amém? Que bom estar com vocês novamente, podendo ter a oportunidade de falar do Senhor e engrandecer o seu nome. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 19. Hoje eu estarei começando uma série de mensagens com o seguinte tema: vale a pena viver. Nós estamos no setembro amarelo que eles falam, e o Senhor tem muito a falar conosco sobre isso. O Senhor tem algumas coisas a nos dizer, que talvez nós nunca conseguimos enxergar da forma que deveria. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso de número 18. Quem achou diz amém? Assim diz o Senhor: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para um deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. Eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú como filho de Ninsi, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos de joelhos, e não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém?
Quero dizer para você que essa série de mensagens, elas são para todos nós. Para todos nós que não temos depressão. Para todos nós, todos aqueles que possuem depressão e já compreenderam que estão em estado depressivo. Mas essa mensagem também é para muitas pessoas que elas estão em estado depressivo e ainda não entenderam que elas estão nesse estado depressivo. É uma amostra muito clara de que, diante de todas as circunstâncias da vida, nós somos frágeis o suficientes para, desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós dependermos completamente de Deus. A prova disso é as histórias que a Bíblia nos traz. Desde as crianças, ali na Casa Kids, ou em qualquer igreja que preze pelo ensinamento das crianças, nós vemos elas sendo ensinadas sobre grandes heróis da Bíblia. Nós vemos Abraão, que decide abandonar a sua casa com direção de Deus, junta a sua esposa, todos os seus criados, seus bois, e vão sem saber para onde, para uma terra onde Deus havia direcionado. Nós vemos também Davi, Moisés, que antes de morrer, Deus o tira ali do seu espaço e ele é criado pela filha de Faraó. Nós vemos Davi, rei de Israel, que governa de forma justa aquele povo, mas apresenta uma fraqueza de caráter. Todos esses homens, como Paulo, que carregava um espinho na carne, Deus os faz fazer milagres e maravilhas e andar de forma grandiosa onde quer que eles estivessem. Onde eles passavam, eles deixam um legado muito grande em suas vidas e na vida de outras pessoas. Mas isso não os fazia melhor do que os outros. Isso não os dava direitos maiores do que os outros. Na verdade, isso os fazia completamente dependentes de Deus. E todas as vezes que eles queriam andar segundo a sua própria vontade, Deus os mostrava que eles eram homens pecadores dependentes de Deus. Nós, pastores, também somos dessa forma. Nós, por muitas vezes, estamos aqui em cima do púlpito, sorrindo, cumprimentando as pessoas, dando atendimentos, e a aparência que nós passamos, muitas vezes, é uma aparência de confiança de quem, de fato, depende de Deus. Que muitas vezes alguns acham que não existe um problema sequer. Muitos chegam e apontam o que deveria ser feito, como deveria ser feito, mas nem sempre nós passamos o contexto daquilo que nós vivemos. E nisso nós carregamos, por diversas vezes, a vontade de Deus sem expressar aquilo que de fato é o nosso sentimento. Charles Spurgeon era um homem que ele é tido como príncipe dos pregadores. O pastor Acival diz em uma mensagem exatamente sobre esse texto de 1 Reis 19, que Charles Spurgeon, ele executava a vontade de Deus e aquilo enchia o seu coração de graça, de alegria, mas ao mesmo instante aquela euforia caía e o levava a depressões profundas, a situações onde ele mesmo pedia a Deus a morte. Ou seja, todo ser humano, ele é carente da graça e da misericórdia de Deus. Essas palavras que iniciam essa mensagem, não é para te deixar preocupado, não é para poder você olhar para tudo que está em sua volta e dizer, se homens de Deus como Elias, como Charles Spurgeon, eles passam por situações, ou melhor, passaram por situações como essa de depressão, o que dirá eu? Eu quero te dizer que o mesmo Deus que escutava Elias, onde ele estava, quando ele pede para morrer, o mesmo Deus que escutava Charles Spurgeon em sua oração, ele também é o Deus que escuta você onde você está e atende a sua oração da mesma forma que ele atende a oração de cada uma dessas pessoas. Porque além de cada um de nós, só existe um que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E, inclusive, em um momento de dificuldade, chora pela perca de um amigo. Deus nos mostra que nós somos completamente dependentes de Deus. O livro de Reis nos mostra isso pela vida de Elias. O livro de Reis, ele começa muito bem. Deus levanta ali o rei Salomão e ele faz todo o seu aprendizado.
diante da sua caminhada, ele se afasta dos caminhos do Senhor, inclusive sacrifica alguns de seus filhos a Baal, porque ele se afasta, mas no final de sua vida, ele retorna novamente ao caminho do Senhor e segue sua caminhada. Após Salomão, muitos outros reis passam, e na verdade, se nós fizermos uma conta básica, nós iremos ver que de todos os reis que se passaram, a maioria deles se afastam de Deus, começam a andar por seu próprio orgulho, por sua própria idolatria, e nisso eles simplesmente fazem o povo também a pecar, levam o povo a pecar. Diante disso, Deus levanta profetas não por dons, mas profetas por ofício. Esses homens eram incumbidos de Deus a levar uma mensagem ao povo, e a maioria das mensagens que Deus manda para o povo é uma mensagem de arrependimento, como o profeta Elias estava fazendo. Elias, em sua caminhada, ele vence muitas batalhas. O perfil de Elias é um perfil corajoso. O perfil de Elias era um perfil que olhava para as circunstâncias e não tinha medo daquilo que estava para enfrentar. Ele ia, desafiava a tudo e a todos, e não somente isso, ele desafiava a lógica das coisas. Elias olha para o céu e fala que não haverá chuva, e a coisa de fato não chove. Fica-se cerca de 3 anos sem chuva e a fome vem. Mas também ora pedindo a Deus para que Deus mandasse chuva sobre aquele lugar. E com a mão, do tamanho da mão de um homem, ele vê uma nuvem, e ali daquela nuvem derrama-se grande chuva sobre o povo. Elias é aquele que proveu azeite sobre a mesa da viúva, que Deus usa para ressuscitar uma criança. Elias é aquele que sobe um monte, e ali naquele monte Carmelo, ele olha para todos aqueles profetas, e não só desafia a fé daqueles homens no Deus deles, no Deus Baal, mas ele chama aquele povo a olhar e ver o que o Deus de Israel fazia. Ele zomba, dizendo: será que o seu Deus não está dormindo? Será que o seu Deus não está viajando? Às vezes ele está cansado, e quando vai para poder mostrar que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, ele não somente pega, mas ele molha a lenha, passa uma roda de água em volta daquela fogueira, e Deus faz cair fogo do céu, mostrando que ele estava diante de um Deus verdadeiro. Mas esse Elias, de repente, o próprio Senhor quer mostrar a ele que a sua fé não estava baseada nas suas ações. A sua fé, os atos milagrosos, ou as maravilhas de Deus, como nós costumamos dizer, não estava baseada na sua própria vontade, no seu querer ou no poder de suas mãos, mas ela estava baseada no poder de Deus. Mesmo vencendo várias batalhas, Deus iria ensinar Elias que a sua força vinha do Senhor. E o Senhor quer nos ensinar nessa noite que a força que existe dentro de nós, mesmo nos piores momentos, ela não provém de nós, mas ela vem do Senhor. Isso acontece em meio às perseguições que a vida nos traz. O verso 1 ao verso de número 3 nos diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Veja bem, Elias estava lutando contra um reino extremamente ímpio, contra uma mulher que ela era completamente possuída, ela dominava, ali o cajado era literalmente rosa, e ali ela conduzia o povo cada vez mais a se voltar contra o próprio Deus, a adorar outros deuses que não eram o Deus verdadeiro. Mas o interessante é que Elias já havia enfrentado essa mulher outras vezes. Elias havia enfrentado os seus sacerdotes, os seus profetas.
Os profetas de Jezabel haviam sido derrotados. Mas quando a ira consome o coração aquela mulher manda um certo recado àquele homem. E naquele momento, mesmo depois de tendo visto com seus próprios olhos tudo aquilo que havia acontecido, aquele homem sente medo. E ele sai de cena e vai em direção ao lugar onde ele deveria ir. Ele simplesmente chega ali naquele lugar e ele começa a não ter mais paz em sua alma, ele começa a não ter mais paz em sua vida. Ele havia se lembrado dos profetas que essa mulher havia mandado matar, e ela havia jurado ele que de fato ele estaria morto no outro dia. Ele não estava mais confiando no Deus de Israel, já não era mais aquilo que o impulsionava, já não era mais a fé que impulsionava a sua caminhada, mas era o medo que dominava o seu coração. E nós, quando estamos diante do medo, nós temos o primeiro ponto é sair de cena. Nós queremos sair do lugar onde nós estamos e ir para o deserto. O deserto que Elias vai, ele tem a intenção de simplesmente ficar isolado. Ele não queria mais a companhia de pessoas. Ele já não estava mais com o desejo de servir a Deus em profecia. Ele já não queria mais levar ao povo aquilo que era a vontade de Deus. Quando Elias sai de onde ele estava e vai em direção ao deserto, ele simplesmente tem em seu coração não querer a companhia de muitas pessoas. Ele queria ficar sozinho. Por isso que o verso de número 3 vai nos dizer que Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele não leva aquele homem. Ele não queria mais a companhia de ninguém. E é muitas vezes isso que acontece conosco quando nós estamos em depressão. Nós não queremos mais a companhia das pessoas. Nós queremos nos isolar, nós queremos ficar completamente fechados em nosso mundo, e não queremos mais ouvir sobre aquilo que nós devemos fazer, ou que nós deveríamos fazer. Nós não temos força para buscar, nós não temos força para poder ser direcionado no caminho que nós deveríamos andar, mas nós, automaticamente, precisamos compreender que mesmo que nós possamos estar no meio de uma multidão, ou que nós possamos sair em direção ao deserto, não importa em qual lugar esteja, existe um Deus que está em todos os lugares, e se manifesta da forma que Ele quer. Antes do Monte Carmelo, Ele se manifestava em forma de fogo, destruindo todos aqueles profetas. Antes, Ele se manifestava provendo para aquela viúva o azeite e a farinha. Antes ele estava ali junto com aquela mulher ressuscitando o seu filho. Agora ele está em forma de graça no meio do deserto, cuidando daquele que era o seu servo. Porque eu e você, todos nós precisamos compreender que a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não importa, meus irmãos, Deus está. Quando nós não temos mais forças para orar, quando nós não queremos a companhia das pessoas, quando o que nos espera é um quarto muitas vezes escuro e fechado, onde nós não queremos a ajuda de ninguém, Deus ali está. E Ele quer trazer luz para a escuridão das nossas vidas, porque a nossa força vem do Senhor. E isso também acontece em meio à depressão das nossas almas. Veja bem, ele estava em meio ao deserto, depressivo, angustiado, querendo que tudo aquilo acabasse, querendo que nada mais que ele já havia feito viesse a fazer sentido novamente, que a sua vida simplesmente findasse ali naquele momento. O verso de número 4 vai dizer assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levanta-te e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado, sobre pedras em brasa, e um jarro de água.
comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meus irmãos, veja bem, o verso de número 4 vai dizer que ele simplesmente olha para dentro dele e ele não queria mais companhia de ninguém. E ao fazer tudo isso, o Senhor cuida do estado mental dele. O verso 4 diz: ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo do zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Quantos de nós já não passamos por isso? Eu sempre digo acerca da oração, que as pessoas elas não entendem que a oração é uma conversa sincera com Deus. E muitas vezes nós estamos afundados em um poço, onde que nós chegamos para Deus e sem perceber nós falamos: Deus podia me levar porque eu já não aguento mais isso. O Senhor podia me tirar a vida. A oração de Elias não foi uma oração demorada, não foi uma oração de 1 hora, 2 horas, 10 minutos, mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele simplesmente disse: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele apresenta a sinceridade do coração dele. Naquele momento ele não queria ver milagres. Naquele momento ele não queria ver as pessoas voltando novamente para adorar a Deus. Naquele momento, ele simplesmente queria que Deus o levasse. Mas eu sempre digo também, que diante das nossas orações, Deus atende as nossas orações quando elas são completamente encaixadas à sua vontade. Deus não executa aquilo que é a nossa vontade, mas aquilo que é a vontade dEle. Por isso que a nossa oração precisa estar sendo executada de acordo com a vontade de Deus. Alguns teólogos dizem que nós precisamos orar como as Escrituras. Elias chega diante de Deus e ora pedindo a morte, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não era a morte que seria dado a ele. Por isso ele chega e Deus cuida dele em todo o seu momento. Deus provê para ele aquilo que ele precisava naquela hora. Elias vinha de uma longa jornada de trabalho, vinha de uma pressão absurda sobre as suas costas, em levar o nome de Deus a um povo rebelde, enfrentando não simplesmente qualquer pessoa, mas um reinado inteiro. Meus irmãos, um detalhe interessante, que o povo daquela época, eles viviam de acordo com o que a monarquia decidia. Se o rei fosse um rei segundo o coração de Deus como Davi, o povo adorava a Deus em espírito e em verdade. Mas se o rei fosse um rei desviado como Acabe, fosse um rei que não amasse a Deus, um rei que se prostituísse com outros deuses, o povo também iria se prostituir. Diante disso, Elias não enfrenta qualquer pessoa. Elias não enfrenta somente Jezabel e Acabe. Ele enfrenta todo um reinado sendo boca de Deus para aquele povo. Ele vinha de uma pressão absurda e Deus provê para ele aquilo que ele precisava. Em primeiro lugar, Deus provê para ele o alimento. Ele provê para ele o sono, no verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo do Senhor tocou nele. Quando alguém está cansado, o que ele precisa fazer em primeiro lugar? Para recuperar as energias, se não dormir. Deus prepara o sono de Elias, Deus cuida do sono de Elias, faz com que ele tenha condições de descansar, de poder olhar para si e saber: eu preciso descansar. Depois disso, Deus provê para ele o alimento que iria trazer sustância para a sua caminhada, que iria fazer com que ele revigorasse a sua força, porque ele precisava de ter o cuidado de Deus em todo o tempo. E depois disso, ele parte em direção ao deserto novamente. Ele vai em direção ao deserto para que ele pudesse ouvir a Deus. Ele vai em direção ao Monte Sinai para que ele pudesse ouvir a Deus. Ele se reveste de autoridade, porque ele descansa nas mãos do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: pare de se preocupar. Pare de olhar para aquilo que você viveu um dia e pensar que isso tem que ser uma constante direta. O nosso problema é entender que nós precisamos viver segundo a nossa vontade,
que as coisas precisam acontecer no meu tempo. O Senhor nos dá um tempo para cada coisa. O Salmo 127 vai nos ensinar que não adianta nós dormirmos tarde, levantarmos cedo, se Deus dá àqueles que Ele ama enquanto eles dormem. Diante da depressão que pode assolar a nossa alma, nós precisamos olhar para dentro de nós e começarmos a buscar qual é o cuidado de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que ele deitou e dormiu. No verso 6 diz que Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou a tocar nele, levantou-se e diz ele para que ele levantasse, para que ele viesse a comer, porque a viagem que ele iria ter era uma viagem longa. Meus irmãos, nós estamos aqui em peregrinação. A viagem para os dias de hoje é uma viagem longa. Você viver 80, 70, 90, 100 anos é uma viagem longa. E por isso o Senhor manda com que nós possamos alimentar do pão que é a palavra de Deus todos os dias. Por isso nós precisamos nos beber da água da vida todos os dias. O Senhor, às vezes, em nossos momentos depressivos, Ele não vai nos conduzir ao deserto, nós mesmos nos conduzimos ao deserto. E lá é um lugar onde tem tudo. O deserto onde da nossa casa, do nosso quarto, é um lugar onde tem conforto, mesmo a nossa alma estando abatida. É um lugar onde tem água, onde tem alimentação. Por isso, eu e você, precisamos buscar aquilo que está nos faltando. Porque às vezes não está faltando aquilo que atinge o nosso corpo físico, mas aquilo que atinge o nosso coração. Por isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus constantemente. O verso 8 vai dizer: então Elias se levantou, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse monte Horebe era o mesmo monte Sinai que Deus havia falado com Moisés, e Deus queria falar com Elias ali naquele momento. Deus recobra as nossas forças através da palavra dEle, através da oração que fazemos com Ele. Por isso nós precisamos estar atentos a isso. Meus irmãos, quando nós entendermos que Deus está em meio ao deserto, cuidando de nós, as coisas vão passar a ficar um pouco mais fáceis. Porque, além de tudo isso, nós precisamos fazer o que Elias fez: obedecer. Porque nós estamos aqui dentro da igreja, ouvindo essa palavra, e talvez isso tudo tenha falado ao seu coração, tenha encaixado na sua vida. Você tem olhado para você e pensado: eu estou no meio do deserto. Eu tenho passado por momentos que eu tenho pedido a morte. Eu tenho passado por momentos que eu olho e penso: não vale a pena viver mais, que o Senhor leve a minha vida. E eu quero te dizer, o Senhor te chamou à obediência, de você ouvir a palavra dEle, se alimentar da palavra dEle, que é o pão, você olhar para dentro de você, e beber da água da vida, que é Jesus. Você precisa entender essa obediência. E eu sempre digo aos irmãos que, quando nós entendemos a palavra, ela fala conosco, é a nossa mente, entendendo o que Deus está nos dizendo. E quando nós entendemos o que Deus está nos dizendo, nós precisamos orar a Ele, para que essa palavra que foi compreendida, ela desça para o nosso coração. Porque quando ela descer para o nosso coração, todo o medo, todo o engano será lançado fora. Mas nós precisamos obedecer. Mateus capítulo 6 vai dizer que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Mas aqueles que ouvem e não as pratica será comparado a um homem insensato. Como você está saindo daqui nessa noite? O culto não pode ser, pelo amor de Deus, somente um lugar onde nós sentamos e viemos ouvir a Deus. Não, é o lugar de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. O verso 9 vai nos dizer assim, ali: então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhava 40 dias e 40 noites até Horebe. Deus havia dito a ele: coma e beba,
porque a caminhada será longa. Deus havia falado a ele, o que Elias fez? Elias levantou, comeu, bebeu, e foi até onde Deus havia o direcionado, porque ele já estava compreendendo que no estado depressivo dele, mesmo depois de ter realizado tantos milagres e maravilhas, ele já havia entendido que a força que ele precisava, não vinha dele mesmo, mas ela vinha do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa força, meus irmãos, não vem de nós, mas ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. E isso acontece em meio às nossas perseguições. Ele será a nossa força em meio às perseguições. Ele será a nossa força em meio às depressões. E Ele será a nossa força em meio às nossas obrigações. Nós não podemos parar. A vida não nos chamou para ficar estáticos. A vida não nos chamou para ficar no deserto. O Senhor não nos chama para poder ficar dentro de um quarto. Isso não é uma crítica, mas é uma constatação. Se você beber da água da vida, você comer o pão da palavra de Deus, ela gerará fé no seu coração para que você possa continuar as suas obrigações. O verso 10 vai dizer assim, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo me tirar a vida. A partir desse momento, depois dele ter comido e dele ter bebido, Deus começa a perguntar a ele, o que você está fazendo, Elias? Por que você está dessa forma? E Deus começa a se revelar a ele de uma forma mais clara. O verso 10 vai nos mostrar que em vez de ele olhar para Deus, aquele mesmo Deus que havia destruído aqueles homens, que havia mostrado o quanto ele estava ativo em meio ao povo, o quanto ele estava presente em meio ao povo, agora ele começa a olhar para as circunstâncias que havia acontecido. Mas eu tenho sido zeloso, as coisas não têm mudado. O zelo que ele carregava consigo fez com que ele vencesse inúmeras batalhas, mas numa simples ameaça, ele simplesmente recua e começa a ficar com medo. Por quê? Porque Deus estava provando o homem pecador, meu querido, mostrando a ele que das nossas mãos nós não temos nada, nós não podemos nada, e Deus quer fazer com que ele tire os olhos da circunstância e comece a olhar para Deus que faz todas as coisas. Por isso, ele começa a ver alguns sinais. Em primeiro lugar veio um vento, depois um terremoto, e depois um fogo, e nada, Deus não estava em nada disso. Deus não estava em meio a todo aquele turbilhão de coisas, mas Deus estava em um vento suave, em um sussurro, onde ele pôde ouvir a Deus e saber que ele deveria continuar, porque ele tinha uma missão a terminar. Meus irmãos, Elias estava olhando para a circunstância, mas Deus apresenta a ele que, embora ele estivesse em cada vitória que ele havia conquistado naqueles dias, aqui nesse momento, Deus estava cuidando dele de uma forma doce e suave. Sabe o que isso significa? Que por muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. O porquê que nós passamos por determinadas situações. Por que determinadas palavras vêm no nosso coração e nos derruba, e nós passamos até mesmo a achar que Deus não está presente na nossa caminhada. Eu quero te dizer que Deus está cuidando de nós sem nós nem percebermos. O verso 12 diz assim, nos diz assim, depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, e saindo pôs-se a entrar na caverna. Eis com a voz e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Será que você deixou de acreditar em mim? Será que você deixou de entender que eu estive com você quando tudo estava acontecendo, e eu estive com você em meio ao deserto? A resposta de Elias não foi outra, senão a mesma. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar
a vida. Mas Deus havia mostrado àquele homem que ele não deveria continuar olhando da forma que ele deveria olhar, mas ele deveria olhar para tudo aquilo que ele precisava fazer. Deus mostra a Elias que muito mais que o medo que ele estava vivendo, muito mais do que a depressão que ele estava ali afundado, existia uma missão que ele deveria cumprir como ele já havia começado. Por isso ele diz no verso 15, vai lá, unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel, e unja Eliseu como profeta. Deus estava preparando Elias a chegar até Eliseu para dar continuidade no seu legado. Ele chega diante daqueles homens e conduz aquilo que era a vontade de Deus. A vida, meus irmãos, irá nos trazer desafios constantes. Você sai da sua tenra idade e começa a ter responsabilidades. Eu estava dizendo para a Tati essa semana sobre a Maria. Até agora na escola está uma beleza, mas ano que vem começam as provas. Começa a mudar o grau de responsabilidade. A partir disso vem cada vez mais o crescimento, as responsabilidades vão aumentando, aí nós começamos a trabalhar, nos casamos, constituímos família, e nós passamos a ter uma missão ainda maior, porque além da missão que nós temos de viver essa palavra, nós temos a missão de ensinar outras pessoas, de ungir outras pessoas com o Espírito Santo, de conduzir as pessoas a viver o propósito dEle. E o Senhor não quer que nós possamos parar na nossa vida por causa dos medos que nós sentimos, porque Ele está cuidando de nós em meio ao deserto. Eu te digo com a convicção, com toda a convicção do meu coração, Deus está com você, mesmo se você está com deserto. Ele está dizendo para você, o que você está fazendo aqui dentro desse quarto? Ele está dizendo para você, o que você está fazendo aí, onde você está com medo? Levanta, continua a missão que eu te dei. Porque da mesma forma que você está sofrendo, existem outras pessoas que estão sofrendo as perseguições também. O verso 18, para encerrar, nos diz assim, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Da mesma forma que Elias havia se mantido fiel ao Senhor, existia mais 7.000 homens que também não haviam dobrado seus joelhos, porque é o próprio Deus que cuidava deles diante de uma mulher perversa, diante de uma mulher carniceira, diante de uma mulher que olhava para dentro de si, ela estava disposta a adorar os seus demônios com todo o seu coração, com todo o seu íntimo. Por isso, que mesmo que ela pudesse levantar com tudo, existia um Deus que cuidava de Elias. As pressões da vida, elas virão para nós. Não vem achando que você vai chegar aqui na igreja e vai encontrar uma palavra que vai te dizer assim, não, você não vai sofrer. Não, isso é uma mentira. A vida ela é dura, ela é difícil. Para poder suportar os dias não é fácil. Às vezes você está passando por uma situação, quando você pensa que não tem mais jeito, ela piora. Mas existe um Deus que é maior do que todas essas circunstâncias. Ele é maior do que seus problemas, e Ele pode trazer o sono que tem faltado à noite. Ele pode enxugar as lágrimas que têm descido. Ele pode cuidar do seu coração amedrontado, temeroso. Por isso, se apresente diante desse Deus e diga ao Senhor, Senhor, me faça olhar para o Senhor e não para as circunstâncias. Porque Deus está dizendo para você, o que você está fazendo aqui. Deus não está esperando uma resposta como a de Elias. Não, porque eu tenho sido crente, porque eu tenho sido temente a Deus, porque eu tenho guardado a tua palavra. Ele está esperando que nós chegamos diante dele, Senhor, dizemos, Senhor, Tu és a nossa força, a minha fortaleza, Tu és a quem confio, e eu preciso sair desse estado, eu preciso sair desses momentos. Meus irmãos, eu não sou uma pessoa de muita fé, mas eu digo para vocês que eu tenho doutrinado a minha cabeça de todas as vezes que a coisa está cantando, o pau está quebrando e a pressão está
tentando me derrubar, eu dobro os meus joelhos e falo: Senhor, no final vai dar tudo certo, que o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está zelando por tudo. O Senhor é soberano sobre tudo. Isso tem me feito enxergar a vida de uma forma diferente. Isso tem me feito vencer os meus medos. Isso tem me feito vencer a minha ansiedade. Isso tem me feito olhar para as circunstâncias e pensar: eu só preciso confiar. Porque o Senhor está em todos os lugares. Se coloque de pé nesse momento. Confiar em Deus não é uma tarefa tão simples. O ser humano, por ser pecador, ele já tem dificuldade de confiar na pessoa que está do lado dele, que ele vê todos os dias. E mesmo assim, ele tem facilidade em confiar mais nas pessoas do que em Deus. E como nós devemos mudar isso? Nos alimentando do pão diário. Nos alimentando do pão nosso, de cada dia. Bebendo da água da vida. Somente assim nós poderemos vencer a depressão e o medo. A depressão, ela é algo real, meus irmãos. Estima-se que as pessoas irão morrer daqui a uns anos muito mais de depressão, problemas mentais, do que de coração, para você ter uma ideia. Mas eu quero dizer para você que, se você está bem, Deus está com você. Mas se você está num quadro depressivo, Deus também está com você. Isso não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que você precisa pedir a morte. Mas significa que você precisa aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. E só existe confiança através de relacionamento. Só existe confiança através de entrega, através de dizer: Senhor, por mais que o meu coração milite contra, eu preciso confiar em Ti, então me ajuda. Ser intencional nas nossas orações. Por isso, antes de eu orar, eu quero fazer um convite para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Ou melhor, nós vamos fazer diferente hoje. Eu não vou fazer apelo, mas eu quero convidar você que tem passado por um problema de depressão, ou a palavra dessa noite fez entender que talvez você esteja caminhando para isso. A humildade é o que nos faz estar mais próximos de Deus. É o primeiro passo para reconhecer que é Deus quem pode fazer todas as coisas sobre nossas vidas. Os meninos vão cantar a canção do Rosenilton, Minha Fortaleza. E eu quero que você saia do seu lugar, que eu quero orar com você. Esses dias eu estava meditando e Deus começou a falar comigo que nós precisamos orar por aquilo que nós temos pregado. Se eu estou pregando sobre contra a depressão, é sinal que Deus quer curar pessoas depressivas. Se eu estou orando por qualquer outra situação, nós precisamos orar. Se eu estou pregando sobre qualquer outra situação, nós vamos orar por aquilo que nós estamos pregando, porque a palavra de Deus está falando. Então saia do seu lugar. Você que queira, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você que queira uma oração, saia do seu lugar. Os meninos vão cantar uma canção. És meu Deus, meu Senhor, és o motivo do meu louvor na tempestade.
tempestade, acalma o vento, e na angústia é o meu alento. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, meu refúgio és. A minha fortaleza, o meu esconderijo, a sombra de suas asas é o meu abrigo. Mesmo na tempestade, eu sei que estás comigo. A voz que acalma o vento me chama de amigo. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Apresente ao Senhor o seu sentimento. És meu Deus, Fale com Deus, fale com o Senhor, fale com o Senhor. meu Senhor. És o motivo do meu louvor. Na tempestade, acalma o vento, e na angústia é o meu alento. Tirei do Senhor, Ele é o meu Deus. Tirei do Senhor, meu refúgio és. A minha fortaleza, o meu esconderijo, a sombra de suas asas é o meu abrigo. Mesmo na tempestade, eu sei que estás comigo. A voz que acalma o vento me chama de amigo. A minha fortaleza, a minha fortaleza, o meu esconderijo, a sombra de suas asas é o meu abrigo. Mesmo na tempestade, eu sei que estás comigo. A voz que acalma o vento é a mesma que me chama de amigo. A minha fortaleza, o meu esconderijo, a sombra de suas asas é o meu abrigo. Mesmo na tempestade, eu sei que estás comigo. A voz que acalma o vento me chama de amigo. A minha fortaleza, a minha fortaleza, o meu esconderijo, é o meu abrigo. Mesmo na tempestade, eu sei que estás comigo. A voz que acalma o vento me chama de amigo. A minha fortaleza, meu esconderijo, a sombra de suas asas. Mesmo na tempestade, a voz que acalma o vento me chama de amigo. Coloque a mão no seu coração. Eu quero dizer para você que a gente expressar os nossos sentimentos não é motivo de vergonha, pelo contrário, é uma nobreza, é de uma nobreza absurda, porque nós chegamos diante de Deus em humildade, dizendo: Senhor, o Senhor, ó Pai, é Deus sobre nossas vidas e eu dependo do Senhor.
Coloca a mão no seu coração e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, esse mês, ó Pai, é o mês que trata sobre esse assunto, Pai, sobre a depressão. Porque a depressão leva a pessoa a querer tirar a vida, a não querer mais viver, porque ela perde o sentido. Mas, Senhor, nessa noite, ó Pai, o Senhor começa a trazer sentido à vida das pessoas que aqui estão. Porque o Senhor, ó Pai, é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor, ó Pai, é que nos traz motivos o suficientes para poder viver. Senhor, em nome de Jesus, cura teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tira eles de meio desse deserto e leva eles para o Monte Horebe agora, Senhor. Leva eles para o Sinai, Pai, por um encontro contigo. Porque o Senhor já tem falado com eles, ó Senhor, e eu sei que hoje o Senhor é o Deus que pode estabelecer a cura sobre o coração deles. Sobre as dores da alma, Senhor, que às vezes dói mais do que as feridas do corpo físico, Pai. Entra, Senhor, com tua providência e traz sentido à vida dos teus filhos. Traz alegria, que eles possam entender que o Senhor é a fortaleza deles. Que o Senhor é o esconderijo, que o Senhor está com eles, ó Pai. Quando eles venceram muitas batalhas, quando eles estiveram alegres, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus que está com eles também, Pai, em meio ao deserto, Pai, onde ninguém vê, Pai. Onde eles, ó Pai, só tem os teus olhos ali, Pai. E isso é suficiente, Pai, isso é suficiente. Porque o Senhor é o Deus que pega-os nos braços e os faz caminhar em uma jornada longa até a tua volta. Senhor, eu ministro a cura sobre a vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Que haja testemunhos, ó Pai, do milagre do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Receba um abraço dessas pessoas que estão aí em volta de vocês. Vocês não estão sozinhos. O Senhor está aqui, o Senhor coloca pessoas ao lado de vocês. Não é hora de deixar o servo em um lugar e ir ao deserto. É hora de ir ao encontro do Senhor, às vezes até mesmo através de pessoas. Por isso, conte conosco sempre. Porque nós estamos aqui para conversar, tomar um café juntos e falar das dificuldades da vida, com a certeza que existe um Deus presente. Amém?